racismo é um tema muito polêmico, né? E também complexo, né? Porém, temos algumas pessoas que dizem que não existe racismo no Brasil. O que vocês acham? Pois eu vim trazer um pouco das leis que foram criadas ao decorrer do tempo para beneficiar ou até mesmo prejudicar as pessoas negras. Vocês querem ver? Fique comigo e confira. O tema vem de encontro a uma realidade penal onde as leis não são aplicadas em uma sociedade estruturalmente racista e que, através das leis, o racismo foi sendo construído no Brasil. O racismo estrutural foi se formando ao longo do movimento negro, que nasceu com o primeiro escravo sequestrado para o Brasil, e a partir desse crime inicia nossa história. Em 1534, chega o primeiro navio negreiro no Brasil, e foi a partir desse momento que iniciou a criação de uma estrutura social e jurídica para fazer com que esse ser, o negro, comece a ser tratado como uma coisa. Podemos notar dois fenômenos, que é o direito civil, direito das coisas e do contrato, e do direito penal, diante do crime. A escravidão negra foi o primeiro modelo de produção capitalista da exploração de um corpo através da violência. Essa escravidão moderna, entre aspas, era tão cruel quanto a outra modalidade de escravidão antiga, onde os escravos eram usados como espólios de guerra. Algumas leis que marcaram a história do Brasil no aspecto do racismo estrutural. Em 1837, temos a Lei número 1, onde a sua principal função era dizer que o negro não poderiam frequentar a escola. Em 1871, cria-se a Lei número 2040, chamada Lei do Ventre Livre. Esta lei trazia em sua redação que todo negro que nascesse a partir daquele ano estava livre. Então as crianças, filhos de escravas, eram para ser livres. Não era bem assim que acontecia. Na prática, não tinham liberdade alguma, pois tinham que ficar com suas mães, ainda escravas, até seus 18 anos. Se formos fazer uma analogia nos tempos atuais, temos o sistema carcerário, onde por volta de 17% das mulheres encarceradas estão grávidas. E essas crianças não nascerão livres, apesar da lei dizer que a pena é individual e intransferível. Quem comete o delito é quem tem que cumprir a pena. Então os anos se passam e finalmente chegamos a 1888, ano que foi aprovada a Lei Áurea. Esta veio para garantir a liberdade para os escravos de maneira imediata, e os donos de escravos não receberam nenhum tipo de indenização. Com essa lei, os negros estavam livres para buscarem uma vida melhor. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Os negros foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas que os integrassem na sociedade, e sem casa, sem trabalho, sem terra para plantar, sem comida, os negros viviam como miseráveis. Chegamos em 1950 e temos a Lei número 601. Esta lei trata-se da Lei de Terras, onde trazia em sua redação que negros não poderiam ser proprietários de terras. Já em 1988, temos a Constituição. Em seu artigo 5º, diz que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Um ano depois, em 1989, temos a Lei número 7.716. Cria-se o crime de racismo, prevendo em seu parágrafo 1º que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedentes de nacionalidade. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Exatamente em 2003, o Código Penal, em seu artigo 140, prevê o crime de injúria racial, que traz o seguinte texto: quem ofender alguém com base na sua raça, cor, etnia, religião, idade
ou deficiência que consista na conduta de ofender a dignidade de alguém terá como pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Em 2009, cria-se a primeira lei da população negra, que teve que ser gerada porque médicos sentiam nojo de examinar mulheres negras, tendo em vista que os médicos, em sua grande maioria, eram brancos e que não se colocavam na condição de ajudar essas mulheres. Em 2010, temos a lei número 12.288. Esta trata-se do Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012, a Lei 12.711 traz a possibilidade do negro ingressar na faculdade, então chamada Lei de Cotas na Universidade. Como vemos, essa é uma história trágica de descaso, preconceito, injustiça e dor. Uma chaga que o Brasil carrega até os dias de hoje. Ao longo da trajetória histórica de leis, em nenhum momento os negros e os pardos são tratados como alguém de direito de fato. Parece um termo pejorativo, mas a negritude existe e coloca as pessoas negras em condições de inferioridade e subordinação. A branquitude preenche o lado oposto, atribuindo locais de privilégios à população branca. Branquitude precisa ser entendida e discutida pelos brancos, já que eles não se enxergam como uma etnia ou raça, se declarando o padrão social e apontando como minorias ou diversidade todos os povos que não têm as suas características. Mesmo a população negra sendo a maioria no Brasil, somando cerca de 54% da população total, os locais de privilégios sociais são das pessoas de pele clara, seja no ramo profissional, nas moradias, nas faixas salariais, no acesso à educação, entre outros locais que deixam evidenciado o racismo estrutural brasileiro. Mas o que é branquitude? A branquitude pode ser entendida como um local de mérito simbólico, colocando as pessoas brancas em lugares de poder, seja em situações pequenas ou grandes, porque esses privilégios classificam as pessoas não brancas inferiores e de menor importância que as pessoas brancas. É a estrutura da supremacia branca, colocando essa raça em lugares socialmente confortáveis. Contudo, nem todos os brancos têm a consciência de que sua vida é mais fácil, mais rica em oportunidades e menos violenta apenas por herança étnica. O fenômeno da branquitude está enraizado na sociedade brasileira desde a colonização, quando o homem branco europeu determinou quem eram os diferentes, os desumanizados, os irregulares e selvagens. Mas será que o racismo é consequência da branquitude? Quando se fala em racismo, as pessoas geralmente só assimilam aos que sofrem as consequências dessa doença. Porém, é preciso apontar os causadores e aqueles que levam vantagem sobre os prejudicados. Já que a população branca se considera o padrão social e tudo que não se enquadra ao perfil deles são tidos como diferentes, separamos alguns dados das desvantagens entre a população negra e branca no Brasil. Em São Paulo, 40% da população é negra, porém, nem a metade dos negros encontram-se em lugares de poder ou cargos executivos. É natural vê-los em subempregos como limpeza, cozinha, coletores de lixo, gari ou áreas de produção. Na saúde pública, o Ministério da Saúde já afirmou que as mães negras não recebem a mesma quantidade de anestesia que uma mãe branca na hora do parto. A doação de órgãos também é outro quesito que grita desigualdade. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os brancos somam 93% dos receptores de pâncreas e 56% dos de coração. O número de mortes violentas atinge os negros cerca de 158,9% a mais que a população branca. Segundo o mapa da violência, o número de pessoas negras mortas por tiros aumentou mais de 45% entre os anos de 2003 e 2014. Na questão de emprego, de acordo com o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, cerca de 63,7% dos desempregados brasileiros em 2017 eram negros. Já mencionei que 54% da população brasileira é negra, contudo, não são vistas em maioria nas universidades, bairros nobres ou espaços mais abastados. Ao contrário, a maioria vive em submoradias. As pessoas brancas, na maioria dos casos de forma inconsciente, não se veem no direito de lutarem contra o racismo, já que são beneficiadas por esse desequilíbrio. Geralmente, quando se fala em racismo, principalmente pela internet, os discursos de brancos de mimimi começam a aparecer e julgar a população oprimida
como fuga ou não consciência da responsabilidade branca nesse cenário. E falar sobre branquitude, principalmente nos dias de hoje, é fundamental para conscientizar a população branca e tirá-los da zona de conforto que estão acostumados a habitar. Só unidos, brancos e negros, como uma só raça, é que faremos desse mundo um lugar mais justo e mais digno de se viver.